esse letramento lúdico. O lúdico, ele tem que estar presente não só na vida da criança, mas permitir o letramento a partir dessa experiência que seja diferente, né? Como o Eduardo falou, a criança possa experimentar esse livro. Então, ela vai, com todos os 5 sentidos dela, ela vai vislumbrar esse livro, ela vai sentir esse livro, ela vai cheirar esse livro, ela vai olhar as figuras e ela vai construindo um universo em que ela se familiarize com isso. Então, é uma coisa, a partir da criatividade, a partir de explorar outros caminhos, a gente vai formando esses leitores. Não é, por exemplo, levando o aluno para ler o livro e depois fazer uma prova e perguntar quem são os personagens. O que acontece na história? Se importasse para mim a história, eu li o resumo do livro. Não me importa a história, me importa a linguagem, me importa como esse livro foi escrito. Não é à toa que clássico é clássico. Então, qual é o trabalho feito com a linguagem? É por isso que poesia, para mim, é fantástico. Porque, com tão poucas palavras, se constrói um trabalho tão amplo, de séculos e séculos, em que a gente lê os mesmos poemas e a gente fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Nossa, eu posso ler por esse outro lado. Então, é justamente a gente ter essa capacidade lúdica, levar essa capacidade lúdica, né? Porque a gente não fecha. Né? É, de fato, a literatura aberta, a literatura como uma experiência. E, por isso, que tanto a estética da recepção vem aí, porque o que me interessa, no meu caso, assim, na minha perspectiva de estudo, é o leitor, é aquele que lê. Né? O que eu vou olhar é aquele que lê. E como ele vai poder ler, como ele vai poder trocar isso que ele está lendo. Não tem certo, não tem errado. Você é um leitor como qualquer outro e você vai poder construir, preencher as suas lacunas da sua forma. Então, por isso que explorar o lúdico é essencial para essa formação enquanto um leitor que se sinta capaz de preencher essas lacunas. Quando eu estava na minha infância, né, eu tinha essa relação com o livro, mas principalmente com a oralidade, né? Meus pais, os meus tios, né, eles contavam muitas histórias, né? Essas histórias do folclore brasileiro, né? História de lobisomem. Meu pai, ele muitas vezes contava uma historinha lá do Sentinela da Noite, não sei se vocês já ouviram falar. O Sentinela da Noite era um cachorrinho, né, que quando você estava, o pessoal da roça, né, passeando a cavalo durante a noite, muitas vezes poderiam encontrar nessas travessias, né, noturnas. E esse Sentinela da Noite, esse pequeno cachorrinho, ele fazia companhia para as pessoas nas estradas. Mas, se a pessoa tentasse enxotar o cachorrinho, ele virava uma espécie de lobisomem, um monstro, né, que atacaria essa pessoa. E essas coisas foram ficando no imaginário. Tinha o caboclo da água, que é um bicho, né, um monstro que aparece nas águas e leva a pessoa para o fundo é a mesma espécie do boto rosa, né, as lendas, né? E isso aí, de certa forma, impactava a gente. E apesar de não termos esse contato diário lá com o livro em casa, mas a gente tinha esse contato, né, com essas contações de caos, e que muitas vezes eram para colocar um certo medo na gente, né, para colocar uma certa disciplina, mas foram coisas que foram alimentando o imaginário, né? E quando eu cheguei à literatura, eu percebi que muito daquilo que eles contavam, que eles não conheciam, por eles não terem lido, porque eles eram analfabetos, estavam nos livros. E que aquele universo, que era o universo deles, eu poderia encontrar no livro. E, a partir daí, eu percebi que eu poderia comungar do universo deles através da leitura. E eu busco, a cada dia, essa comunhão. Seja num livro, num romance, seja num livro de poemas. É visitar, né, o seu passado, né, a sua ancestralidade, e saber que você tem uma ligação muito grande com aquilo que é a sua raiz.
A Isabel, Eduardo, por favor, depois eu falo. Assim, é muito importante também a gente lembrar que atualmente a gente vive em um mundo muito volátil, né, onde as coisas surgem e desaparecem com muita facilidade, né, e se expande com uma velocidade muito grande, né. Nós estamos na área da tecnologia, mas eu acho que uma vantagem do livro físico, né, que a gente tem hoje, é que se você pegar um livro físico, a sua capacidade de foco é muito maior, porque se você pegar um livro físico, a única coisa que você precisa é um lugar tranquilo. Você não precisa de eletricidade, né? Você não precisa de bateria, você simplesmente precisa de uma iluminação adequada para você fazer a sua leitura. E aí tem até essa dualidade, né? Você pegando um livro, você precisa de duas iluminações: a iluminação física, né, literal, e a iluminação da sua própria mente, que vai fazer com que você veja por uma ótica sua, né, gerada através de suas vivências, suas experiências, fazer uma análise a respeito daquele texto que está sendo lido. E um livro, ele nunca é o mesmo para duas pessoas. O livro pode ser até único para o escritor, mas para o leitor, se pegar cada um do leitor que leu aquele livro, ele vai ter uma interpretação diferente. Isso porque cada ser humano é de um jeito, cada ser humano teve uma formação, cada um tem uma cultura e cada ser humano é de um jeito, né? Basta olhar um para o outro que vamos ver que cada um tem as suas peculiaridades. Então, se você pega um livro e senta em uma mesa e vai lê-lo, você não vai ter aquele problema de toda hora ter uma propaganda, né, que hoje em dia é o grande problema da internet. Qualquer coisa que você vai ver, está no meio, a hora que vai ficar bom aparece a propaganda, compre Coca-Cola. Então, assim, o livro não tem esse problema. Você vai pegar o livro, pode ler ele o tempo que você quiser, se você tiver disponibilidade, se você gostar de ficar 1 hora, 2 horas, ou 30 minutos, ou 10 minutos, né? Aí vai de cada um, mas você vai ter certeza de que não vai ser atrapalhado. Se você for para um lugar adequado, com uma iluminação, você com certeza vai conseguir digerir aquele livro ali e fazer a melhor interpretação possível. A formação de leitores, ela é constante e ela é eterna. A criança, ela precisa se formar leitores, o adolescente, o adulto, o idoso, cada um na sua fase. E uma coisa que eu coloco é o fator tempo. Dependendo da etapa da vida que a gente está vivendo, o tempo é escasso. Então, o que eu aconselho para cada um fazer, nem que seja ler frases de motivação, pequenos livros, pequenas poesias, isso tudo ajuda no humanizar, né, Isabela? Você disse no fator humano, formar como seres humanos, como pessoas. Não é só ler livro técnico, a gente tem que ter empatia pelo próximo, a gente tem que trabalhar as sutilezas. Acho que um mundo, diante de tanta tecnologia, está faltando essa parte de sutileza. Eu concordo. Acho que, resumindo tudo que foi falado, a gente, quando entra para ler um livro, a gente não entra como uma tábula rasa, né? A gente entra com as nossas experiências, com as nossas vivências, com a nossa visão de mundo, com os nossos gostos, as nossas particularidades, a nossa subjetividade, né? Então, a gente vai dialogar com esse livro e é isso. Eu acho que, para a formação de leitores, para a gente que está começando, eu aposto muito em contos, como o Eduardo falou, que são mais curtos, que permitem que você vá aos poucos. Não é a questão de o que você está lendo, mas como você está lendo isso, e depois começa a pensar, porque essa questão de identificação, ela vai, com o tempo, com a nossa formação de leitores, a gente vai moldando isso, a gente vai moldando o que a gente gosta de ler, a gente vai moldando onde a gente se preenche.
e como o meu colega falou, é o impactante que fica, né? Aquilo na literatura que vai ficar para a gente é o que nos impacta, é o que toca a nossa alma, né? Até eu nunca vou me esquecer do conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha que sair da ilha para me conhecer. Eu tinha que olhar para fora para poder me entender enquanto ser humano. Então, quando eu li, eu falei, nossa, como era uma coisa tão básica, né? Um cara que quer conhecer, quer descobrir novas ilhas. E o rei fala para ele, não, todas as ilhas desconhecidas já estão conhecidas, já foram descobertas. E ele fala, não, elas são desconhecidas porque ninguém ainda conheceu, senão não seriam desconhecidas. E eu nunca tinha parado para pensar, nossa, espera aí, eu tenho que olhar para fora para poder entender aqui dentro. Então, eu acho que essa questão de entender a gente enquanto ser humano, de se humanizar mesmo, ela depende muito da literatura. Esse caminho ele é muito bem trilhado com a literatura. A gente já está encaminhando para o final. Gostaria de abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde. Peço desculpa pela voz, é por causa da internação aqui no Fliaraxá, uma internação tomando soro literário a todo instante. E é muito bonito ver uma mesa desse quilate, né? Idelma, Flávio, Eduardo, Isabela, hoje estão aqui dando uma aula de literatura para alunos, crianças, professores, jovens. Isso é muito bom, né? E a literatura é mágica, né? Olhando a camiseta do Thundercast ali do Flávio, a literatura é muito isso, a gente procurar o nosso passado, tanto que as referências de vocês são muito parecidas. Pais que às vezes não tinham condições nem de comprar um livro, mas davam um valor na ficha da biblioteca, que formou os leitores, hoje os escritores. Hoje nós podemos comparar o Fliaraxá como essa biblioteca. E na nossa época a biblioteca também tinha as dificuldades. Às vezes era longe, às vezes nem sempre pessoas que poderiam ter acesso não teria. Fica aqui já os parabéns à querida Jéssica e à equipe de Libras, que tão bem faz o trabalho aqui de inclusão. A equipe que está aqui, do Fliaraxá, que também permite que essa biblioteca tenha mais acesso. Mas nós, como leitores das bibliotecas lá, muitas vezes a gente se sentiu muito sozinho. A biblioteca municipal não era um ambiente mais cheio de alunos, de pessoas querendo ler, né? E quando a gente estava também empolgado em ler o livro lá, vinha uma da equipe para fechar a biblioteca, porque o tempo tem que fechar, a biblioteca tem que fechar, né? Então, fazendo essa metáfora, como nós hoje, que vivemos aquela biblioteca, tivemos os incentivos dos pais que não tinham essa biblioteca, e nós tendo essa biblioteca hoje, como a gente pode, de forma sucinta, porque nós temos que fechar a biblioteca, passar isso para os novos leitores, passar isso para os nossos filhos, né? E talvez eu esteja aqui já fazendo uma premonição, mas é uma das mesas mais bonitas do Fliaraxá. Parabéns. Muito obrigado. Não foi uma pergunta, né? Foi um elogio, é uma honra, né? Estar aqui no Fliaraxá, assim como acho que todo mundo aqui, né? Foi muito bom ver estabelecer esse encontro literário aqui em Araxá, que já está na sua 11ª edição, e tem se tornado, né, um lugar de importância, né, de relevância dentro da literatura. Aqui a gente tem a oportunidade de encontrar autores, de visitar uma livraria e ali adquirir um livro desejado ou até mesmo uma novidade. E esses eventos eles tendem a ser um catalisador, né? Um catalisador do conhecimento e um diluidor também da literatura
e da busca, né, pela leitura. É muito importante para a gente que está aqui participar do Fli Araxá, não só como espectador, né, mas também estar inserido, de certa forma, dentro desse contexto. A gente que escreve, eu, no caso, sou poeta, o Eduardo é multitarefa dentro da literatura, a Idelma também, que é uma escritora excelente, a Isabela, que é professora e que, sendo professora, ela é mediadora de leitura. Eu acho que esse espaço é um espaço importante, tanto para a formação de novos leitores, como para a formação da gente quanto ser humano. Eu acho que a principal forma de incentivar as crianças, os menores, as próximas gerações é a partir do exemplo. Ocupando os espaços e mostrando essa literatura como uma ferramenta emancipadora, socialmente, politicamente, como uma formadora de senso crítico, né, de opinião. Então, eu acho que, para mim, não tem um passo a passo, vamos dar um passo a passo para formar leitores, mas eu acho que o passo essencial é o exemplo, sejam dos professores, sejam dos colegas, sejam dos pais, porque esse papel de formador, de alguém que leva a leitura, ele não é só dos pais ou só dos professores, ele não é só dos escritores, ele é de todos, né? É aquela coisa, quando a gente está apaixonado por algo, por alguém, a gente quer que todo mundo saiba sobre aquilo. A gente quer falar, nossa, mas você tem que conhecer. A gente foi num lugar, gostou muito. Você tem que ir lá, você tem que conhecer, é muito bom. E a gente tem que fazer isso com a literatura, porque é uma coisa tão boa, é aquela paixão que você quer passar e você fica, nossa, mas você já leu isso, mas você tem que ler, porque é uma descoberta para a gente tão grande que a gente quer que as outras pessoas também tenham esse insight, também olhem para isso e falam, olha aqui, a forma que eu encontrei agora de enxergar o mundo, de enxergar a realidade. E é uma forma muito nova, muito linda. Eu acho que é isso mesmo, é incentivar, né, a leitura e dar oportunidade, né? E assim, gostaria de encerrar minha palavra dizendo: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu queria deixar a mensagem que na era atual não tem essa dificuldade de comprar livros, porque na internet você encontra livros gratuitos. Então, não tem desculpa. E o nosso cérebro é plástico, e quanto mais a gente lê, mais o nosso cérebro vai desenvolver, mais criatividade a gente vai ter para resolver os nossos desafios e seguir a vida em frente com alegria, com disposição, com empatia. E a minha mensagem é essa. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com cada um de vocês. E é isso. Obrigada a todos. Para fechar aqui a nossa mesa, tem uma coisa que o Rafael Nolli, que foi professor da Isabela, fala, né, que para formar uma pessoa, para educar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira. E para formar um leitor, a gente não precisa nada menos que isso. A gente precisa dos pais, da comunidade e de todos aqueles que possam somar para que sejam formados novos leitores. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Muito obrigado pela presença. E nos vemos por aí, pela cidade. E boas leituras para todos.